Fala galera, esse é mais um Gavião Cast e hoje nosso convidado nada menos do que Denis Berardinelli, bailarino, coreógrafo, formado em educação física. O cara tá uma máquina da dança e da educação também. Passou por bandas famosas aí como Calcinha Preta, né? O cara tem uma trajetória show de bola, né? Também foi capa de revistas aí, né? Femininas, né? E o cara tá hoje com a gente aqui num super bate-papo do Gavião Cast, né? Então vamos embora, vamos pra vinheta, falar com esse cara. Vai ser um super bate-papo. Bora, Bora, Denis! bora, bora! Que prazer enorme estar aqui, Nando. Obrigado, meu irmão. E aí, como é que tá essa força? Tudo bem, tudo bem. A gente na correria de sempre, né? A gente trabalha com arte e está nessa dificuldade momentânea, mas que vai trazer um novo normal para a gente aí muito rico, com muita fé em Deus. Deus quiser, se Deus quiser. Galera, então, ó, o Denis ele tem muitos fãs, tá? O cara que tem muitos fãs. Mas eu sei que sempre vai ter uma pessoa que vai assistir aqui e não conhece um pouco. Então ele vai se apresentar, vai dar as credenciais dele e a gente vai começar um bate-papo aí falando da história do menino Denis, como foi que começou esse gosto pela arte, pela cultura, né? Denis, se apresenta aí pra galera, Denis. Então, sou Denis Berardinelli, sou recifense. Comecei a minha vida artística desde que eu conheci a capoeira, né? Que eu encontrei a musicalidade, percepção musical, a adaptação corporal. Então, desde então, eu não parei de estudar. Conheci a dança com 19 anos, após ter saído do quartel, e desde então não parei de estudar, né? Sempre introduzido minha capoeira em todas as linguagens de dança que eu aprendia, eu fazia uma fusão, né? Eu gerava uma fusão, tanto que eu tenho outras linguagens criadas de dança contemporânea por mim, exatamente por causa dessa base inicial que é a capoeira. Sou filho de Dona Betinha, de José Alberto, hoje noivo e extremamente feliz. Não sei o que falar mais sobre mim, eu fico Vamos embolado quando eu embora, falo vamos sobre embora. ti, né? Denis, você é de Recife mesmo, você é de Recife, né? Isso. É? Show de bola. E Recife é um berço cultural, cara. Recife é uma das capitais do Nordeste, assim, que eu acho que tem uma cultura muito aguerrida. O povo recifense, ele valoriza muito a cultura local. Claro, são sempre abertos, né? E eu acho que... O que é que tu pode falar, assim, da tua infância? Claro, a capoeira foi teu norte, né? Tu já deixou aí bem claro. Mas, dentro dessas manifestações culturais, as que estavam presentes, assim, na infância, ali, no começo da capoeira, como foi essa parada aí? Então, Nando, assim, como você falou, o Recife ele é um berço de cultura, né? E realmente é um berço porque aqui nós encontramos aqui em Pernambuco o patrimônio histórico da humanidade, que é Olinda. E quando a gente vai falando sobre Olinda, que é onde realmente eu andei durante toda a minha vida, né? Eu sou do Recife, mas eu vivenciei muito de aprendizado popular, das danças populares ou da capoeira dentro de Olinda. Então, eu tive um crescimento na região de Olinda, vivenciando lado a lado com o frevo, vivenciando lado a lado com o hip hop, com as danças de rua também. E aí foi onde eu ingressei na capoeira, através da dança de rua que eu ingressei na capoeira, onde tinha um pessoal que também era capoeirista, um pessoal que fazia aulas de hip hop dentro de um espaço onde eu iniciei o meu primeiro grupo de capoeira. E Foi quem assim que era o começou a pessoal minha daquela história. época da capoeira, assim, Então, professor, mestres? naquela época eu estava com um grupo que eu fui iniciado em Abreu Lima, que era o Mestre Moleque. Do Mestre Moleque eu parti, que é onde eu comecei a conhecer realmente o processo cultural, né, que é onde eu me aprofundei na capoeira, que foi com o Contramestre Peixe, no grupo Aruandê, que na época o Contramestre Peixe tinha o Contramestre Peixe e o Mestre Cota, que era o mestre do grupo, né? E aí esse foi o caminho que eu fui tomando. Daí eu fui conhecendo outros e outros capoeiras, ganhei um campeonato aí na Paraíba, no Estádio Arena, aí na Paraíba, do grupo Birimbau Dourado, no México Coloral. Grande mestre Coloral. Isso. E, cara, minha vida foi toda movida a isso, né? Tinha um campeonato ali, tinha um torneio aqui, tinha coisa ali, tinha roda pra lá, roda pra cá, então eu saí rodando muito
atrás de conhecimento, né? De bola. E uma coisa que eu ia te perguntar, as rodas daí, da tua época, eu faço sempre essa pergunta pro pessoal da capoeira, porque tu tá aqui no nicho balanceado, tu faz parte da É, capoeira e da dança. É. Aí teve cara aqui também, brother nosso, o Felipe Verdun também, que ele era da capoeira e do jiu-jitsu, era balanceado, sempre vai ter esses aqui, né? Então, qual era as rodas da tua época lá que tu, assim, tinha vontade de ir ou que ia? Que era aquela roda que meu amigo tinha que treinar bem, tinha que chegar preparado lá. ah, tá. Tinha as rodas do Alto da Sé. As rodas do Alto da Sé em Olinda eram as rodas que costumavam sempre ter muito capoeira bamba. Então, quem entrasse nessas rodas tinha que entrar, quem entrasse nessa roda tinha que entrar sabendo o que estava fazendo, né? E sabendo que tipo de capoeira que você estava jogando ali, né? Com que tipo de capoeira que você estava jogando. Sempre teve dessas rodas do Marco Zero, a roda do Marco Zero também, a roda muito, muito, muito de bamba. Né? Essas rodas aí eram rodas que, no meu início da capoeira, eu temia muito a entrar. Eu temia muito. Eu sabia que se eu entrasse ali, o mínimo que eu ia sair dali era com a bunda suja de uma banda bem dada. De alguma forma, de alguma forma, eu seria golpeado. Alguma coisa aconteceria, porque eles eram muito bons. Né? A gente fala assim, da minha época, que eram muito bons, porque eu tive que dar uma parada na capoeira para correr para dança, né? Uhum. Então, desde 2002, desde 2002 que eu tive que dar uma freada, porque eu tive que decidir entre a capoeira e entre a dança, porque, ou na verdade as duas, mas sem fugindo dos mecanismos de lesão, né? Aham, E a aham, capoeira, eu querendo ou sei. não, ela trazia esse contato, e o contato, às vezes que eu me machucava, eu não tinha como executar alguns movimentos funcionais da dança, né? Então eu tive que dar uma reduzida. E quem que tu lembra, assim, da tua época dos capoeiristas, assim, que dizer, pô, esse capoeira aí, cara, cara, eu quero ser esse cara, ou tipo assim, pode ser mais de um, né? E não precisa ser mestre, não Ai, mano, necessariamente. mas tinha muito cara bom, velho. Índio é um monstro, Índio já índio, né? teve aqui, hein? Já teve Teve aqui aqui no no podcast, Avioncast, né? Eu né? vi, eu vi. O índio, o índio era o cara que eu olhava e dizia, meu Deus do céu, o que é isso? Aí Chorão era outro, muito, muito, Lembro demais de muito Chorão. badalado. Chorão, nossa, meu Deus do céu. Mas quem, meu Deus, mestres respeitados, né, que eu olhava e que via o respeito de toda a roda para eles, como o mestre Muletinho, mestre Pirajá, eram pessoas que eu almejava o conhecimento deles, né, a ideia que eles tinham sobre a capoeira, todo o estudo que eles tinham, então isso era muito forte para mim. Eram pessoas que eram referenciais muito grandes. Pirajá, tem muita bagagem mesmo. Pirajá, muito respeito da capoeira de Pernambuco. Exato. Você chegou a conhecer, tem dois camaradas meus lá, que estão lá no Canadá, que é dessa sua época também aí, lá de Recife, e muito de Olinda, que é Chaveco e o Sapo. Não sei se você chegou a Sapo. conhecer. Sapo, eu já ouvi falar sobre o sapo. Sapo Eu é ouvi falar, não danado. cheguei a conhecê-lo. Meu brother, meu amigão também. Sapo é gente boa demais. Aí, Denis, beleza. E qual era teu apelido na capoeira? Cara, meu irmão, olha, meu apelido na capoeira foi uma onda, velho. Porque no primeiro grupo que eu entrei, né, que eu não sabia nem o que era capoeira, eu apenas gostava, o birimbau tocava, eu me arrepiava todo, eu não entendia o que era aquilo, né? Eu acho que isso é tudo o capoeira, né? Isso é o Sim, espiritual do capoeira, sim, sim. né? É muito mexido. A gente escuta o birimbau, o arrepio vem na hora. Verdade. Então eu entrei num grupo chamado, no grupo do Mestre Moleque, no grupo do Mestre Moleque, e na primeira roda, eles me apelidaram de Lerdo, porque eu tinha medo, com medo, jogando todo com medo, jogava devagarinho, aí me apelidaram de Lerdo. Eu não gostei do nome, né? Eu não gostei do nome. Aí eu disse, eu quero trocar meu nome, eu quero trocar meu nome. E aí fizeram uma nova roda para trocar meu nome. E naquela época, a roda era Dendê, meu irmão. Era Dendê, era cacete. Cacete com Você força. apanhava muito para pegar o nome, eu disse, meu Deus, dá para pegar o nome, tem que apanhar desse jeito, parecia um batismo louco, e nem precisava daquilo tudo, mas era assim, né? Sim, Era assim, tinha que respeitar, era a liturgia da época, né? Era assim que funcionava. verdade. Então eu fiz uma nova roda, foi feita uma nova roda, o mestre falou para todo mundo que eu queria trocar meu nome, aí foi que veio o pessoal com a faca nos dentes mesmo,
E aí eu fui apelidado de Borracha. Então fiquei com um apelido de Borracha, saí do primeiro grupo, né, que foi muito pouco tempo, questão de mês, eu acho, e eu já me encontrei com o pessoal do Aruandê. Então dali eu segui com o meu apelido de Borracha, e até hoje tem gente que fala comigo no Instagram que nem lembra de mim da calcinha preta, viu? Lembra Aí da coloca capoeira? assim, Borracha, cadê você, mano? E Mas é isso. foi interessante quando eu te conheci, assim que que eu fiquei sabendo que você é capoeira, aí eu comecei a associar a plasticidade dos teus movimentos dançando. Eu digo, ah, velho, faz sentido, o cara tem toda a parada da capoeira e tal. Faz sentido, assim, não que não, assim, não demonstrasse também a sua questão da dança clássica que você tem, Sim. mas quem tem capoeira tem um gingadinho, né, Denis? Não Tem. dá- Tem uma Eu tenho uma diferença. diferença, né? Tem, Não tem. dá O pra esconder. rodejão, ele sai meio que um armadinho ali, você vê um armado, você nota. A gente nota. É isso, eu digo, pô, é massa. Aí, beleza, aí lá em Recife, isso tudo foi em Recife, todo o teu processo de Isso. capoeira em Recife. Tu não chegou a, tipo, morar em outro canto e ainda continuar na capoeira, foi só em Recife. Não. Quando eu fui para outros estados, quando eu fui morar em outros estados, eu costumava fazer oficinas, né? Eu fazia Hum, uma oficina de capoeira, fazia um workshop, fazia algumas aulas. Quando tinha uma pessoa que era próxima, dizia, eu sou capoeirista, eu dizia, cara, me leva lá na tua academia. Ia lá e fazia uma aula de capoeira, mas nunca, desde que eu saí de Recife, eu não consegui prosseguir realmente com os estudos da capoeira, sempre de forma particular. Né, uhum, sempre particular, sempre treinando, apenas para manter, né, como o trabalho da dança ele é um trabalho de muito mais apresentação, né? Quando a gente utiliza a capoeira é muito mais dançada do que uhum. jogada, lógico, né? Então eu comecei a trabalhar os estudos dos movimentos da capoeira para introduzi-lo na dança. Então sempre fiquei trabalhando sozinho, estudando sozinho. Nunca consegui dar prosseguimento, um prosseguimento sério como antes, né? Quando eu E estava não, me profissionalizando para capoeira. é que não deixa de ser, cara, eu entendo. E a gente bate muito nessa tecla, assim, dentro do meio da capoeira propriamente dita, padronizada formalmente. E, e o próprio mestre fala isso, que a capoeira ela é tudo que a boca come, né? Então, assim, o fato de você estar dançando, introduzindo todo o seu conhecimento, seu background, sua bagagem de capoeira, não quer dizer que você não está fazendo capoeira, você está fazendo capoeira Sim. da outra forma que ela pode ser feita, né? Da forma que pode ser feita, é verdade. Eu não E, consegui. É porque antes, né, Nando, quando a gente estuda a capoeira para campeonatos, o jogo de dentro, né, as uhum, entradas e saídas, quando a gente estuda muito isso, que era o que eu estudava muito, eu era muito apaixonado, né, pelo xadrez da aham, capoeira, gostava aham, desse xadrez, né? Então, acaba-se que você sente a falta, né? Você diz, é, né, você sente a falta da capoeira luta, do momento da luta da capoeira, você acaba sentindo a falta daquilo, né? sim, sim. Eu acredito que tem isso. Você vai. A capoeira, ela é muito plural. É plural. Né? Eu mesmo eu gosto da questão pedagógica. Eu adoro dar aula para adolescente, Ah, para molecada. É uma coisa que me deixa muito feliz. Tem uma evolução. Você pega uma molecada de uma turminha hoje de criança, sei lá, de 8 anos de idade, daqui a 6 meses, você vê aqueles meninos tudo dando armada, fazendo a sem a mão, macaquinho, não sei o quê. Pô, é um processo muito legal, pedagógico, que já vem de lá de trás e para mim é fantástico. E do mesmo jeito a dança, né? Como você faz, né? Você jogava também com peitinho. Mas vem cá, aí beleza. Tava ali capoeira. Quando foi que deu start assim? Não, eu também gosto de dançar, eu vou virar a chave pra dança. cara, eu entrei foi por acaso, né? Foi por acaso. Eu sempre tive muito preconceito. Eu achava que a dança, ela era voltada para o gay e para a mulher, né? Que não seria coisa de hétero dançar. E de repente, dentro da minha casa, o meu irmão começou a dançar. E eu vivia soltando piada com ele, vivia perreando ele, né? Toda vez que ele chegava, quando ele chegava em casa, que estava com o pessoal, aí eu já, tipo, fazia a questão de mostrar que o pessoal não era bem-vindo, porque eu achava, bem, eu era preconceituoso, né? Então eu tive essa dificuldade no começo da dança. Com o passar do tempo, quando eu vi que meu irmão continuou dançando, e que meu irmão pegava uma mulher ali, pegava outra mulher aqui, eu disse, Esse negócio pega mulher também. esse negócio aí.
o negócio é bom, Ai, né? ai. O negócio é bom. E comecei a olhar olhar de uma forma diferente, até que eu estava no quartel, né? Eu estava no quartel e a minha namorada na época me chamou pra gente assistir um show de forró. E a gente foi assistir Limão com Mel em Cruz de Rebouças, que é próximo a Igaraçu, Hum. né? E aí, quando fomos assistir, a minha namorada dançando com todo mundo do grupo de dança do Netinho, do grupo de dança do meu irmão, eu disse, rapaz, sabe de uma coisa? Acho que eu vou prender um forrozinho, porque forrozinho é dança de macho, o cara fica ali Caba, ralando caba e tal, macho. vou pro forró que é melhor. Aí, no outro dia, tinha aula de forró, e eu tinha acabado de sair do quartel. O presidente Fernando Henrique fez o corte do arranchamento dos soldados de 2002, Hum. e aí foi quando eu fui assistir a primeira aula. E nessa primeira aula que eu fui assistir de forró, uma produtora de umas bandas que surge somente no São João. As Uhum. bandas que São João aparece tal banda, bota o nome Rabo de Sapo, sei lá, Uhum. qualquer nome que botam. E Uhum. aí vendem os shows da banda para poder levantar Fazer a grana do caixa, né? São João, né? Isso. E aí uma produtora foi lá procurar um casal de bailarinas e me viu e viu a minha namorada na época. Minha namorada era minha aluna de capoeira, era uma negra do corpo muito lindo. E aí me chamaram, chamaram ela, eu disse: "Ah, mas eu não sei dançar não". E aí a produtora disse: "Não, mas você faz o perfil exato do que eu quero. Eu quero, na verdade, é uma abertura com striptease". Como eu tinha acabado de sair do quartel, eu estava Hum. com o meu corpo todo definido, Hum. né? E e naquela época não tinha, os dançarinos não se preocupavam com físico. Naquela Confio. época os dançarinos se preocupavam com dança, Uma né? Era outra performance só, né? coisa, né? Só a performance. E aí eu fui, porque ela disse que era R$ 50 o cachê, só que eu ganhava 238 por mês, como efetivo variável dentro do quartel, limpando latrina, correndo, fazendo as coisas. Eu disse: "Espera aí, meu irmão, a mulher disse que vai me dar uma luva", eu não sabia nem o que era uma luva, Nando, eu não sabia o que era uma luva. "Eu vou lhe dar uma luva de R$ 500", eu pensei: "É a luva do Michael Jackson, é? Vou lhe dar uma luva de R$ 500 e já tem 10 shows prontos". Aí eu disse: "Pô, se ela vai", aí depois que eu entendi o que era essa luva, né, que ela estava me comprando meu passe pra ir, porque eu não queria ir. Aí eu disse: "Meu, eu já tenho R$ 1.000 garantido esse mês, onde eu ganhava 238, eu quero é dançar que eu vou ficar rico". E foi assim que eu comecei a dançar, né. Fui dançar no primeiro show que eu fui dançar, que quando abriu-se as cortinas, naquela época Limão com Mel estava muito estourada, aí quando a gente estava tocando com a Limão com Mel, a gente foi fazer a abertura para Limão com Mel, né, sempre botavam uma banda pequena antes e tal, e nós fomos fazer quando eu estava parado com a bandeja na mão, que eu fui vestido de garçom. Eu parado com a bandeja na mão, que abriu-se as cortinas, que eu não vi o final, né, das Povo. cabeças. Ixi, é massa demais. É massa, né, né? Quando eu não vi, a bandeja tremia, faltou o joelho, eu peguei a roupa e rasguei a roupa assim rápido. Eu acho que em torno de uns 10 a 15 segundos foi o meu tempo de strip. E saí voado do palco, cara, saí correndo do palco. E aí foi quando o produtor disse: "Meu irmão, volte lá, o que foi que você fez?". "Não, já fiz, já fiz, já fiz". E nesse show foi onde tinha o meu professor, meu primeiro professor, que ele foi fazer esse freelance também. Ele foi fazer esse show com essa banda. Aí ele disse: "Mas você só vai fazer isso, você só vai fazer abertura e vai ganhar a mesma coisa que eu vou ganhar fazendo o show todo". "Não, você vai ter que pagar a coreografia". Então, a partir dali, começou a minha história. Foi quando ele disse: "Vem aqui pra cima, vem observar aqui eu e a Thaís dançando". E aí o Christian Douglas foi, que é o meu primeiro professor. É. Quando eu subi no palco, Nando, que eu olhei aquilo, eu fiquei assim, em êxtase, né. Eu não acreditava que existia uma coisa que tivesse uma técnica, obrigatória, tão fortalecida, que superasse o que eu olhava da técnica da A capoeira. capoeira. Eu olhava a técnica da capoeira e dizia: "Meu irmão, eu gostava muito, sempre amei muito por causa disso, porque a entrada tinha uma forma, a saída tinha uma forma, a esquiva tinha uma forma, tudo tem um nome". Eu gostava desses detalhes, dessa visão clínica da coisa. Mas quando eu vi o meu professor dançando a primeira vez, meu irmão, Sentiu a eu mesma via que aqueles braços que ele colocava no chenê, quando as finalizações dele, parecia que o vento, ele conseguia ser conduzido pelo vento ali, a música ao mesmo tempo, era uma coisa tão louca. Eu me arrepiava tanto que eu dizia: "Meu irmão, eu quero isso pra minha vida, velho. Eu são quero saber fazer isso, eu quero deixar o meu corpo fluir também dessa forma, eu quero aprender a deixar o meu corpo como se tivesse em slow motion e o pessoal não sinta a dificuldade. Eles olhem e não sintam a dificuldade e achem super fácil, mas quando eles forem tentar fazer, meu Deus, que era o que eu via, é. né".
É porque Então foi é isso, assim. na relação são universos próprios, porque a gente costuma muito subjugar. Tipo, o cara vê a capoeira ali na praça, o birimbau, os meninos da capoeira. Não sabe Aham. o quanto que a gente se dedica e estuda aquilo. Aí vê o cara dançando no palco também. Ah, isso aqui é do povo que dança. Também não tem a Rebola, é só noção. rebolar. É só rebolar. Então, eu É, acredito que todos os meios, todos os nichos, existe muito. Pra você ser bom e fazer uma coisa legal, você tem que se dedicar. Tipo, o cara que tá, sei lá, criando programas, né? Ah, é bom demais você estar o dia todo na frente do computador. Cara, isso é muito desgastante. A gente sabe ah, quanto você tem que estudar para fazer coisas com qualidade seja de software, de hardware, né? Então, essa visão que você tem aí é justamente aquela impactante quando a gente começa. Um exemplo, eu treino jiu-jitsu há muito tempo também, só que eu sempre treinei assim, meio que. Treinei um tempo, pá, treinei um tempo. Agora, de um tempo pra cá, que eu venho me dedicando muito, muito mais, e a gente percebe o quanto você tem que se doar realmente para aquele negócio, para evoluir, né, Denis? Aí, exatamente. esse teu processo inicial, aí tu conheceu o cara, e aí? Como foi esse processo de. E aí, e aí meu apelido era Borracha, meu apelido é Borracha, né? Não deixou de ser, né? Meu apelido é Borracha, exatamente por conta da flexibilidade que eu tinha, né? E hoje, logicamente, quando a gente vai crescendo, a gente vai envelhecendo, vai chegando num processo maturacional, a gente vai perdendo, né, essa Uhum, quantidade de flexibilidade que eu tinha exagerada, né? Mas verdade. hoje ainda tenho, hoje ainda sou borracha, Eu mas também eu era eu o vejo. borrachão, ó. Eu era o borrachão. E aí, quando ele estava me passando uma coreografia da música de Magníficos lá, que a gente estava fazendo, tinha um movimento que a gente chama de Grand Batman, né? Que é quando a gente joga a perna estendida, né? E aí eu sei, cara, que quando eu executei o Grand Batman, ele doidou. Ele disse: Thaís, vem cá. Meu Deus do céu, vem ver isso aqui. Meu Deus do céu, olha esse bailarino aqui. Vem cá, olha, se ele fizer aula, dá pra fazer isso, isso, isso. E foi quando eu comecei a ver que eu tinha um corpo já pra coisa. E aí, man, foi quando comecei a fazer as aulas. Eu comecei a observar os princípios, meio e fim de movimentos, o senso coreográfico, percepção musical, adaptação física. Eu comecei a entender que o meu corpo não produzia determinados movimentos, não executava determinados movimentos, porque eu não tinha músculos preparados para aquilo. Na época, eu não tinha conhecimento científico algum, então eu só queria saber de fazer aula. Não, eu tenho que fazer aula para conseguir fazer aquele movimento. E nem sabia que tipo de aula que eu precisava fazer para executar aquele determinado movimento Qual é a mesmo. Mas valência realmente de física aula. que você deveria trabalhar, né? A valência física. Exato. Eu não sabia qual. Ah, não, já que é nessa região aqui, o trabalho tem que ser X, Y, Z e tal. Não, eu não sabia. Hoje eu sei, né? Depois que a gente estuda. Mas aí eu fui fazendo aula, me apaixonando cada vez mais, estudando muito, comprando vários DVDs, que na época, né, tinha aqueles DVDs que a gente comprava nos camelô, assim, 30 DVD. Eu tinha um computadorzinho, eu tinha um vídeo, não era um computador, um, DVD um portátil, né? DVD portátil, É, isso. Um é. DVD portátil, mano. E ali eu ficava rodando, ó. Britney Spears, Limão com Mel, que eu estudava muito do Eric. ah, Janet Jackson, Michael Jackson. E aí foi. E aí por diante. Eu não parava de estudar. Eu estudava em torno de 8 horas por dia, né? Entre alongamento e execução coreográfica. E o tempo foi passando e eu sempre estive no local certo, na hora certa, porque Deus quis assim, porque Deus fez assim comigo, Até né? então tu tava fazendo freelance com banda, não tinha banda fixa. Não Ou tinha banda tava fixa. só fazendo Aí, freelance. só freelance. E aí foi quando o meu professor, esse, o Christian Douglas, ele foi coreografar uma banda chamada Cacicó. E a Cacicó, que é do Belém do Pará, mas ela estava com a sede aqui em Recife, e foi quando ele me chamou para fazer uma audição. E aí eu fiz essa audição, passei na audição e eu comecei a dançar na Cacicó. Foi quando eu comecei a me deslumbrar, né, a ver como é que as coisas funcionavam realmente no mundo artístico. Porque quando a gente sobe um nível, né, entre aspas, quando a gente entra numa banda que já tem um determinado porte, as facilidades são outras, né? O camarim é de uma forma, os palcos são de outra forma, né? As coisas começam a melhorar e você começa a criar fãs. Os fãs da banda Cacicó começaram a me pedir autógrafo, o Denis Berardinelli e tal. Eu achava aquilo ali tudo muito mágico, né? Que foi ali na Cacicó que eu coloquei esse nome Denis Berardinelli, porque o meu nome é Denis Galindo de Oliveira. Só que eu tenho uma tia
que é de lá do Rio de Janeiro, que ela queria que eu fosse modelo fotográfico. E ela dizia que o meu nome ia ficar Deninho Berardinelli, que é o nome dela. Uhum. E aí, quando ela soube que eu estava dançando, ela disse: Você tá bailarino agora, você vai ser Denis Berardinelli, viu? Assine, autográfico como Denis Berardinelli, que eu quero aí essa. Eu quero que meu nome esteja rodando o mundo todo. Graças a Deus. Aí, tia, para a senhora, eu vou mandar essa. Eu vou mandar o Gavião Cast para a senhora assistir. O Manda seu nome aí, está no tem que mundo mandar pra todo, família graças a toda, ó. Deus. Assiste, se inscreve, compartilha. Vamos botar esse menino pra todo mundo ver, tia. O orgulho da tia. Bota pra todo mundo Aí ver. é. Aí eu fui para Cacicó, da Cacicó, eu recebi uma proposta para Moleca Sem Vergonha, né, que é uma outra banda de Araripina, que é uma banda que já tem um nome bem melhor, já tinha um nome maior que o da Cacicó. E de lá da Moleca Sem Vergonha, recebi uma proposta para dançar no Saborear, que também tem um nome maior que o da Moleca Sem Vergonha, Aham. né? Que era E de São trabalhei Paulo, né? Mas foi um tempo pra descer, depois desceu para o Ceará, né? Pra para Fortaleza. Fortaleza, exato. Ela ficou com sede ali em Fortaleza e São Paulo, onde eu morava, né? A gente passava 2 meses em Fortaleza, 2 meses em São Paulo e assim ficava sempre. E aí eu fui produtor, comecei a trabalhar como produtor da Balancear, que era uma banda do mesmo dono Mesmo da dono, né? Saborear, isso. Aí eu comecei a trabalhar como produtor e coreógrafo, e foi quando eu comecei a aumentar, né, o meu viés de trabalho artístico, foi ali no Balancear. E aí foi quando eu recebi uma proposta do Eric Cardoso para entrar na Calcinha Preta. Aí eu fui para Calcinha Preta, passei quase 10 anos na Calcinha Preta, foi onde a gente se conheceu, Foi né? verdade. Foi onde Muitas a gente histórias na calcinha. tem muitas histórias, meu Deus do céu, se tem história. Mas dentro ainda desse teu processo de aprendizado, pra ti, a questão da percepção musical foi mais fácil, não foi como capoeirista, assim, entender. Que eu vejo que, como tu fala, né? Tu sente a música, tu tenta dar uma fluidez ali, né? Ô, Denis, e a questão, a gente sabe, né? Ainda, não vou falar de calcinha agora ainda, não. A gente tá. Aqui pra chegar pra calcinha tem muita história, mano. Eu Tem sei que muita, tem tem muita muita. história. Então, a gente sabe, quando você não é do meio da dança, assim, quando a gente diz você não é fruto do meio, na realidade, você não veio, tipo, você não fez balé quando criancinha, né? E você é bem mais criticado, né? A galera quer te achar defeito em tudo, né? Assim, tu tem muita flexibilidade, tu é leve dançando, tu realmente chama a atenção pra quem gosta de dança. Então, assim, e quem entende não entende também, né? Então, assim, como tu lidou aí com as críticas do meio? Porque o meio critica, a gente sabe, depois os críticos viram amigos, depois os amigos viram É, críticos, e é sempre assim. É normal, natural do exatamente. ser humano. Exatamente. Olha, Nando, eu sempre tive uma forma de lidar com as críticas bem antes da dança, né? Eu acho que isso faz parte da minha essência. Eu sou aquele tipo de cara que eu já tenho uma autocrítica muito grande. E às vezes esse gasto energético ele é desnecessário, mas me trouxe muitos ganhos. Tanto que até hoje eu estou aqui por causa disso, né? Eu estou com isso porque eu não deixei de ser assim porque eu tenho muito ganho, né? Mas também tenho muito gasto energético desnecessário. As críticas, para mim, elas sempre serviram como uma catapulta, sabe? Elas sempre me impulsionaram. As críticas sempre me impulsionaram a me tornar um cara melhor, a me tornar um profissional melhor. E por muitas vezes no começo da minha dança, isso era real, eu escutei que eu era mais um corpo bonitinho, que eu era mais um privilegiadozinho, né? Porque tinha um corpo legal, mas que não possuía técnica de dança. E com esses comentários, eu não me abatia porque eu sabia que eu tinha um corpo bonitinho. Então isso me ajudava. Era só eu treinar, era só eu estudar. Eu tinha um corpo adaptável, eu tinha flexibilidade. Era só eu treinar, era só estudar. E com o passar do tempo, eu fui treinando e estudando, e como você falou, os críticos de ontem hoje são meus fãs. Então essa visão, essa visão sempre me ajudou, eu vivo isso até hoje, né? Esses dias agora eu recebi umas críticas por conta de um processo coreográfico que eu estou montando para a banda Companhia do Calypso. E aí, quando eu comecei a receber as críticas, eu amei aquilo, porque primeiro ponto é que ninguém vai jogar pedra, né, numa árvore que não dê fruto. Né? Para estarem falando algo sobre você é porque aquele incômodo que foi gerado porque você tem algo, né?
E quando começaram a fazer as críticas, as minhas respostas hoje são melhores que as de ontem. Porque ontem eu só jogava uma perna, ontem eu só virava um pezinho, ontem eu só ajeitava um bracinho, mas hoje eu tenho respostas científicas para poder comprovar. É. Então, hoje, se tem alguma coisa que me inspira, é isso. Ah, Denis, eu não gosto disso, 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 porque aquilo me faz filtrar e me faz refletir se realmente eu necessito mudar naquilo ou não. E esse processo de reflexão já traz um amadurecimento para o ser humano, né? Cabe a cada dia o seu mal, o homem é mal, né? Nós lutamos contra essa maldade que é incutida já na nossa essência, e então é isso que nos faz sermos íntegros. Então a gente sabe que no fundo, toda palavra que é lançada, ela vai vir com um pingo de maldade. Porém, a forma que eu recebo essas palavras, esse filtro que eu trago para mim, faz com que minha vida mude e eu dê uma guinada, principalmente naquilo que falam, né? Então eu gosto, da verdade, de estudar sobre isso. Às vezes dói, não vou mentir, mas me faz crescer muito, Eu acho que a né? crítica leviana, aquela crítica, a gente sabe, né? É a que mais dói, na realidade, né? Existe aquela É. pessoa que ela é crítica por natureza. Nós Ah, somos autocríticos. Eu sou muito autocrítico. Eu fazer uma coisa aqui, cara. Eu demorei muito para fazer esse projeto do Gavião Cash, porque eu queria perfeição. E a gente entende que nesse processo da internet não se tem perfeição. Você começa e exato. pronto. Entendeu? E aí onde é o que eu falei, às vezes o gasto energético, ele é desnecessário. Não Necessário. precisava você gastar essa energia toda. Não, era só É, chegar e fazer, é, né? é. Então, assim, eu venho desmistificando isso em mim e o que vier de fora, beleza, vou acolher, vou sabendo lidar, você faz do mesmo jeito com excelência. Antes de mais nada, deixa eu só dar um alô pra galera. Galera, ó, Gavião Cast, se inscreve no canal, dá like aqui, a gente vai ter muito bate-papo só com gente, ó, de alto nível, assim, igual o Denis, tá vendo aí? Só galera massa, com background aí, incrível e muita história boa pra contar. Então, compartilha, clica e se inscreve, né, Denis? Isso. Ô, Denis, eu tenho uma pergunta aqui. Quando eu olho aqui pro celular, porque eu tô anotando as perguntas dentro do seu bate-papo, você vai falando. Como aqui não tem pauta, não tem roteiro, a conversa vai rolando e a gente vai inventando aqui as perguntas. Então, assim, uma coisa que eu tenho pra mim já há muito tempo, e tem surgido essa polêmica no YouTube com os criadores de conteúdo do YouTube, é, coreógrafo. Por quê? Pra quem não sabe, a galera que, tipo, bota vídeo dançando no YouTube, o cara não ganha nada. Quem ganha pelo YouTube vai ser o dono da música. Então, o cara que teve trabalho ali, ensaiou várias horas, criou a coreografia que o mundo todo vai dançar e provavelmente vai fazer a música fazer mais sucesso, né? Como é o caso da maioria das vezes, né? Não ganha nada, né? Não ganha nada. O trabalho do coreógrafo é desvalorizado? Como é que tu acha e o que é que reflete em cima disso aí? Pode filosofar à Então, vontade. olha só, Nando. Quando a gente vai falar sobre o trabalho do coreógrafo ser desvalorizado ou não, a gente vai ter que ver que nós temos vários viés, né, de trabalho de coreógrafos para dança. Existem os coreógrafos que não são coreógrafos e que se intitulam coreógrafos. Existem os coreógrafos que coreografam somente trabalhos de shows business e tem coreógrafos que são realmente coreógrafos, né? Outros coreógrafos que só trabalham com companhias de balé. Então, nesse sentido que tu tá falando sobre o coreógrafo que monta uma coreografia de TikTok, né, de aplicativos e tal, para poder ganhar visibilidade. Não, ele não é valorizado. Ele não é valorizado, né? Esse processo da valorização desse coreógrafo, ele vai ter uma certa dificuldade até também porque as coreografias que possam ter sucesso em aplicativos são as coreografias que elas trazem um grau democrático de movimentos. Porque quanto mais difícil eu colocar a coreografia, menos aceitação ela vai ter para que todo mundo possa executá-la, correto? Correto. Então, nesse tempo, o contrato de uma pessoa, se a gente for analisar tecnicamente, se a gente for analisar, é fato que a gente não consiga ver um nível muito bacana. Cara, eu quero montar o show, eu quero montar um espetáculo, eu estou precisando de um coreógrafo. Se eu entrar e ver as coreografias ali do TikTok, fatalmente eu não quero aquele tipo de coreografia. Então, não é o caminho
Sobre o processo coreográfico aí, ele não tem valorização, ele tem visibilidade, isso é diferente. Valorização, quando a gente fala assim, valorização do coreógrafo, a gente fala sobre valorização técnica, onde o coreógrafo ele não tem a visão do corpo, mas sim da dança e da linguagem da dança executada para aquele processo coreográfico. E aí é por onde aí onde vem a história que as bandas elas se perderam exatamente por causa disso, né? Esses dias eu estava fazendo uma live falando sobre isso, quando um rapaz perguntou para mim assim, qualquer coisa me puxa aí, se eu estiver saindo muito do viés. Não, não, fica à vontade. Aqui quem manda é o convidado. Vai. Aí o rapaz, o Paulo, que é um professor de dança lá de Salvador, ele fez uma live comigo, me entrevistando e perguntou para mim, quando foi que iniciou o final dos bailarinos nas bandas de forró? Qual foi o início do final? Onde foi o início do final? Ele perguntou. E aí eu falei para ele, eu disse, olha, no meu ponto de vista, nós perdemos a nossa qualidade técnica quando nós começamos a buscar um processo estético. E esse processo estético, ele não é valorizado, porque ele não é difícil, entre aspas, ele não é difícil, né? Independente de como seja o seu corpo hoje, se você colocar um silicone, você tomar uma bomba, você fazer, né, tomar anabolizante, esteroides e tal, é até punk, né? O professor de educação física fala bomba, mas é isso, É na isso, linguagem linguagem popular. popular. E aí você cresceu, você já tem uma vaga pré-garantida. Então, quer dizer que essa divisão entre o técnico e o estético começou a prejudicar o bailarino. Começou a prejudicar a arte em si. A arte começou a ser prostituída pelo corpo erotizado e padronizado, né? Socialmente falando, a mídia impôs para a sociedade que o corpo belo é o corpo de execução da dança. Então isso se perdeu, né? Aí vários coreógrafos, que é onde entra a sua pergunta, vários coreógrafos tiveram que reduzir o seu processo coreográfico, o seu trabalho, os seus laboratórios começaram a perder o valor, a falta de preocupação na técnica, na execução técnica das coreografias passou a ser confundida, onde a gente tinha que mostrar primeiro uma estética e depois a técnica, né? Na calcinha preta isso aconteceu algumas vezes, nós lutamos contra isso, mas virava e voltava, quando a gente chegava em Aracaju, tinha uma bailarina nova lá que a gente nunca conheceu, que nunca viu na vida. Dizer, como assim, velho? Aí a gente tinha que refazer as coreografias para que o nível dela pudesse se adequar, porque o dono da banda queria que ela tivesse na banda. E a gente não podia fazer nada, a gente tinha que fazer. Então aí já começou a cair a graça, começou a cair. Quando você começou a ir para os shows, né? E começou a ver bunda, peito, coxa e músculos ali, antes de ver a graça da técnica, né? A sensibilidade do show em si, do espetáculo em si, e as bandas começaram a ser todas assim, perdeu o valor. Aí o que foi que aconteceu? Ah, vamos tirar, vamos fazer uma enxugada, porque o dinheiro tá pouco, não tá rolando muito. Quem é que eu vou tirar primeiro? O insignificante. Entendeu? É insignificante, porque tudo estava igual. Não tinha significado, não tinha graça você parar para assistir um show inteiro. Eu não conseguia assistir um show de banda, não vou nem citar o nome, mas não conseguia assistir um show inteiro dessas bandas. Eu parava e ficava assim, ó. Eu olhava os 5, 10 primeiros minutos para ver bunda, peito, coxa e músculo, e depois só queria saber de curtir. Eu não ia conseguir mais assistir, eu não conseguia mais assistir. Então, desde então, foi perdido essa consciência da técnica e foi adquirida a consciência da estética. Então, esse processo aí fez com que nós perdêssemos o valor como bailarinos, os coreógrafos Nossa. perdessem seus valores como coreógrafos, aqueles que focavam nas bandas, em shows que fossem mais populares, Uhum. né? De forró, do calypso, que seja, das bandas de brega, se perdeu E a para quem, linha. e para quem não sabe, assim, dentro do meio, né, são profissionais, assim, um exemplo na banda, a gente tinha o cara ali que era o maestro, né, da banda, que é o cara E que faz o os diretor musical, arranjos, o diretor musical, né, é o cara que ganha um pouco melhor entre os músicos, porque tem a qualificação para isso. E dentro do balé tinha o coreógrafo. Porém, exato. eu lembro como hoje, assim, não cheguei a dançar em bandas tão famosas como você, que teve esse background, mas as que eu dancei, eu lembro que sim, chegou um momento que se pagava melhor para a menina que estava mais, né, Exato. E com isso o corpo, aconteceu comigo. corpão Isso e tal. aconteceu comigo, é.
né? Isso aconteceu comigo. E o engraçado, eu comentei até com o Ravache aqui, a gente no bate-papo nosso também, eu não sei se você teve essa percepção, que muita gente critica o forró, esse forró contemporâneo, o pessoal chama forró de plástico e tal, e pá, e fez essas mega estruturas. Eu já faço uma defesa, na realidade, e queria depois sua opinião em relação a isso. Eu acho que, na realidade, o Nordeste ele fez uma revolução em relação ao show business do Nordeste. Por quê? A gente era acostumado aqui no Nordeste, vir bandas de São Paulo, Rio, com luz, som, bailarinos. E aqui não, aqui ainda era meio aquela coisa da sanfona, do zabumba e tal. Quando começou a surgir as bandas eletrônicas, e aí vem Magníficos, aí vem Calcinha, vem Gatinha, vem todas, tipo um show espetáculo. E a gente parava, a gente escutava e assistia. E aí tomou essa dimensão que teve, né? E o que é que você fala dessa época aí? Você teve essa percepção também? Você entende como. Sim, com certeza eu tive essa percepção, mas isso vem muito além, né, Nando? Quando a gente vai falar sobre música, se a gente for falar sobre música, sobre entendimento da mudança da música que gerou a mudança do estilo de equipes de dança, a mudança da dança também, a gente vai desde lá, ó, desde muitos anos atrás, onde a gente vai falar sobre Getúlio Vargas, vai falar sobre o Estado Novo, vai ver que o Estado Novo implantou, através da música, a educação, a consciência educacional, para que o povo pudesse se conectar diretamente com o governo. O Nordeste falava do Nordeste, falava sobre a seca, falava sobre as dores do Nordeste, dores do nordestino. A, a música ela tinha esse poder, né? A música tradicional ela tinha esse poder. Porém, pelo próprio capitalismo, as coisas começaram a receberem uma fusão. O pagode baiano, que falava sobre sobre a quebradeira, que falava sobre vem amanhã, chega negona, não sei o que era o comunicado da favela, o comunicado do gueto. Ele passou a passou a ter letras machistas, ele passou a ter um processo de branquitude dentro dele, onde o capitalismo ele gerou muito mais, foi mais aceito pelos nobres, então teve que sofrer essa fusão, onde somente a nobreza da época ela poderia comprar e fazer com que tivesse essa valia, esse valor. O forró que saiu do forró tradicional para o forró eletrônico sofreu a mesma fusão, a mesma coisa. Enquanto o nosso forró ele sempre falou sobre o Nordeste, ele era valorizado no Nordeste. Tinham pessoas que valorizavam fora, sim, mas não era tão aceito como o forró eletrônico. Então, o show business foi implantado dentro do forró para que isso pudesse acontecer. E automaticamente as letras tiveram que ter a mudança. A letra que falava: é, vejam numa vela uma claridade, uma certa luz tanto especial, anda sozinha pela mata dentro. Músicas como Menino Bicho, da Limão com Mel, passaram a ter um tom mais romântico. Eles começaram a gerar um tom muito mais romântico. Porém, esse tom romântico ele também foi engolido pelas letras promíscuas. E aí, esse tom romântico pediu uma dança romântica. Uhum. As letras promíscuas pediram uma dança promíscua, automaticamente o corpo erotizado. E aí, essa fusão, que foi muito mais pela busca do capital, o que vendia mais, o que ganhava mais, o que fazia mais dinheiro, começou a se perder no meio do caminho. Porque depois do corpo erotizado, o que é que nós vamos ver? Desvios, bailarinos transando no palco, cantores e cantoras transando, porque era só isso que faltava agora para acontecer, para elevar-se o nível de promiscuidade. Roupas já não existiam mais, os figurinos já começaram a perder a quantidade de tecido que existia, começaram a diminuir-se todas as roupas. Uma dançarina que dançava antes no tchan, que era para ser aceito pela nobreza, começou aquela roupa do tchan, ele passou para ser roupa das dançarinas de forró também. E aí, ainda assim, sendo reduzida ao ponto de dançar dançarinas com saias minúsculas e de calcinha também. Então, assim, as coisas começaram a sofrer essa fusão. E essa fusão desvalorizou a nossa arte, infelizmente. Os cantores que antigamente era a preocupação maior era ter um cantor que cantasse muito, que tivesse uma boa expressão, que tivesse gogó para fazer o negócio acontecer. Passou a ser também analisado pelo coxa, bunda, peito, músculo e depois a sua A voz. sua voz. Entendeu? E se tivesse um cantor
que tivesse muita voz, mas que fosse um gordinho, que fosse negro, que fosse, sei lá, afeminado, falando do homem. Se tivesse esse cara que tivesse esses defeitos, segundo o padrão midiático social, entendeu? Tinha que ter o cantor que era o gostosão. Precisava. Tinha que ter um cantor gostosão. Tem que ter o contraponto. Tem que ter, tem que ter. Você vê que hoje, se você for hoje fazer um levantamento, Nando, e for procurar ver os artistas que hoje fazem mais sucesso, você vai ver que naquele artista ali tem corpo, você vai ver um processo estético primeiramente nele, e depois você vai ver um processo técnico. O processo técnico que você vê nos artistas que ainda hoje levantam a bandeira da arte de verdade são os antigos e tradicionais. E é uma luta, mano. É uma É luta. verdade, é verdade. Denis, cara, tu, assim, eu venho te acompanhando há muito tempo, a gente é brother, tá? Eu sei que você passou tudo por, você se transformou ao longo desse tempo, né, cara? Você é um cara que você não é uma coisa parada, né? Você não está, você é um cara que vem mudando. E eu vejo muito, principalmente agora no bate-papo, a gente vai percebendo mais ainda, né? E você passou por essa transformação, né? A princípio você foi um cara que foi símbolo, né, do cara bonitão, dançava, lembro, foi capa de revista masculina, né? Então, Sim. isso foi no processo da calcinha, né? Foi nesse processo da calcinha. Aí vamos falar de calcinha, do processo seu de transformação em relação à sua religiosidade. Aqui é aberto, cara. Aqui você fala o que você quiser. Aqui não tem. Entendeu? Aqui eu vou receber do ateu ao cristão, do, do, do esquerdista ao extrema-direita. Aqui a gente não tem nada contra ninguém. Aqui a gente quer ouvir o povo. Tá, então, quando eu fui para Calcinha Preta, eu conheci muita coisa, né? Eu conheci muita coisa bacana, mas também conheci muita coisa ruim. Foi a minha maior época de crescimento pessoal e profissional e espiritual, né? Eu acho que eu tive um alargamento muito grande nesses momentos, em que passei lá, nesses quase 10 anos que eu passei na Calcinha Preta. E eu sempre fui um cara muito pesquisador, né? Tanto que hoje eu tenho estudado bastante exatamente por causa disso. Eu estudo bastante exatamente por causa disso. E, e eu sempre procurei Deus. Eu queria saber quem era Deus. Por que que Deus deixava com que as pessoas morressem? Por que que Deus levava fulano, levava cicrano? Por que que Deus deixava que um assassino matasse? Por que que Deus? Por que que Deus? Eu pensava muito. E aí me falavam também que eu não poderia dançar e servir a Deus. Eu não entendia esse processo do serviço a Deus. E aí foi quando, na Calcinha Preta, o... eu ouvi sobre a palavra, eu já ouvia muito, mas eu tive uma certa curiosidade. Na verdade, eu acho que a gente deveria fazer um outro Gavião Cast para falar sobre isso, porque é só umas 2 horas de testemunho. Eu não vou falar um testemunho aqui, porque é muito grande mesmo. E também, assim, é muito necessário, né, Sim, sim, claro. E vamos fazer um para que ao depois, vivo. Vamos fazer um ao vivo só pra é, você falar disso. para que depois vocês possam entender tudo isso que eu vivenciei. Mas eu procurei muito a Deus. E aí eu acabei encontrando Deus em nenhuma religião. Eu não encontrei Deus em nenhuma religião. E eu tive uma base fundamental de quem era Deus através da própria Bíblia. Um livro que eu nunca acreditei, que eu não tinha como manual mesmo. É um livro que foi escrito pelos homens. Isso sempre existiu na minha cabeça. Mas quando eu entrei na igreja, eu comecei a ver algumas questões que não eram como eu pensava que deveria ser, né? E isso me fez muito entrar em crise, porque quando eu estava no meio da fama, eu tinha drogas, eu tinha mulheres, eu tinha tudo o que eu queria aos meus pés, sem gastar sequer um centavo, sem precisar fazer ligação, né? Isso tudo estava muito, muito fácil, era tudo muito entregue. Eu acho que até você viu isso, né, Nando? Você viveu esse tempo aí. A gente, quando eu tive lá em João Pessoa, a gente, foi a época que a gente se conheceu. Você via essa fama louca, né? Esse povo tudo doido, essa mulherada toda doida, Chegava na né? cidade, o povo fica doido, vamos fazer festa, vamos estar É, gente. exatamente. Podia nem E dormir. aí, quem dormia? Eu venho dormir agora que eu tô dormindo, Nando. E aí, e aí o que aconteceu? Eu comecei a verificar, né? Eu passei 7 anos, 7 anos, cristão evangélico, e desses 7 anos eu passei 5 anos estudando teologia na faculdade integrada, FATIM,
porque eu achava que tinha algumas coisas que estavam fora do contexto, que não estavam certas, não estavam legais. Eu nunca fui a favor de Deus ser moeda de troca. Desde que eu me entendi por teólogo, ou por cristão, na verdade, não foi nem por teólogo, teólogo depois que eu comecei a estudar, mas que eu lia algumas coisas que não estavam dentro do processo doutrinário, que esse processo doutrinário não estava dentro do processo teológico. Eu dizia, como assim? Mas se a Bíblia é para ser pregada para os pobres, por que que eu tenho que pregar para quem tem dinheiro? Mas por que que eu tenho que achar um discípulo que parece comigo? Porque eu tenho uma graduação, eu tenho uma pós-graduação. Porque se Jesus ele não pegou ninguém que parecia com ele, ele saiu catando os discípulos dele como pescadores ali, pobres, e Jesus era muito sábio. Né? Prostitutas. Como assim? Eu dizia, mas isso está estranho. Então eu comecei a estudar teologia. Me graduei em teologia, mas desde o sexto mês, desde o primeiro período da faculdade de teologia, que eu vi que ali não dava mais para mim. Não é que eu não estou querendo dizer que a igreja é corrompida, mas que a igreja está corrompida. Eu Esse, não falo esse isso no neopentecostal, né? Ou você exato, acredita que. Eu percebo que esse exato. neopentecostal ele é muito mercadológico, né? Então, Exatamente. E se a gente for analisar, Nando, o princípio de todo o processo de crescimento religioso, ele tem um princípio político muito forte em cima disso. Então, tem que se ter muito cuidado diante de tantas vozes, qual é a voz de Deus realmente no meio do caminho, né? E a gente às vezes acha que está fazendo a coisa certa e está fazendo tudo incerto. Eu deixei de ter tempo para minha família, deixei de ter tempo para meus amigos, eu deixei de ter tempo para viver, eu deixei de ter tempo me formar em outros cursos, em outras capacitações e em especializações. Eu deixei tudo pro ar, eu joguei tudo pro ar para que eu pudesse viver uma vida que eu achava que era a vida que Cristo queria que eu vivesse. Então, esses gatilhos mentais, depois que você estuda a programação neurolinguística, quando você vai entendendo a administração eclesiástica, como é que realmente ela funciona, o porquê e qual a necessidade da liturgia do culto ser daquela forma que vem primeiro louvor, depois vem o pedido de oferta, depois vem a palavra, depois vem o segundo pedido de oferta para concluir, caso seja, a depender do evento. Aí a gente vai entendendo todo o processo de gatilho e o trabalho do a música, o exato, que é timbre o do louvor. pastor, a Exato, tua vida vai acontecer, exatamente. né? E aí eu digo para você, são todos que estão errados? Não, não são. Não são todos que estão errados. Mas a grande maioria que se aprofundar e estudar e continuar sabe que está errado. Que não precisa disso, não era para ser assim, não precisava ser assim. Era só entender realmente a divisão desses mandamentos que servem até hoje, que é amar a Deus sobre todas as coisas para quem crê e amar ao próximo como a si mesmo para quem não crê. Quem conseguir entender os dois bem, quem conseguir só entender um deles dois, já está muito bem na fita. Então eu parei para analisar essas dúvidas, essas dificuldades, essas loucuras todas, essa curiosidade que eu tinha, não conseguiria ser sanado dentro de uma doutrina. Eu disse, não dá para mim viver nenhuma doutrina, porque eu não tenho preconceito com gay, eu não tenho preconceito com o pobre, eu não tenho preconceito com o negro, eu não tenho preconceito com a prostituta, eu não tenho preconceito com o trans, com a trans, eu não tenho. E para você viver dentro de um processo doutrinário onde você tem um grau eclesiástico ali, você tem que ter esse processo. Ah, não, Denis, mas você não era assim. Sim, mas eu tive que tomar atitudes homofóbicas. Eu tive que cortar pessoas que eram muito bons, muito bons, líderes assim gigantescos, de um culto, um cara só chegar ali e levar 60 pessoas. Eu tive que cortar essas pessoas de estarem liderando porque elas eram meio afeminadas. Ah, não, porque o homem é meio coisadinho, não, eu tenho, aí, sabe? E com o Uhum. passar do tempo, eu fui vendo que isso não funcionava, mano. Eu disse, não, isso não funciona. Eu acredito que eu estou acima de Deus quando eu julgo alguém. Eu estou acima de Deus quando eu digo que fulano deve ou não deve fazer, né? De acordo com o ser que ele é. Para, não existe, né? Você está bloqueando o crescimento das pessoas porque as pessoas têm um estilo de vida, têm uma forma de vida. Para mim é fácil, eu sou privilegiado, mano. Eu sou hétero, eu sou branco, eu sou bonito, né? Eu tenho um bom trabalho, eu sou privilegiado. E para aqueles que não têm esse privilégio? Para aqueles que eu estou falando desse privilégio que eu estou falando, é de acordo com a sociedade, com a Uhum. mídia, o que a mídia implanta. Então eu tenho esse privilégio, né? E para aqueles
que dizem que nasceram num corpo diferente, que tem um corpo de homem, mas que tem uma alma feminina, que é o caso do transexual, que eles fazem esse processo. E esses, será que eles nasceram para serem destinados ao inferno mesmo? Deus disse assim, não, eu vou deixar nascer esse aqui, porque esse aqui vai para o inferno. Aí tem que ter a galerinha do inferno e a galerinha do céu. Sabe? Que Deus é esse? O que está acontecendo? Por que que isso precisa ser assim? Né? Por que que todo texto está sendo utilizado para pretexto? Por que que não existe uma hermenêutica correta? A hermenêutica estudada dentro do processo doutrinário e de interpretação da Bíblia, ela é completamente equivocada de acordo com ela é apologética à doutrina da casa, da instituição. Então isso não existe, então isso é um erro. Com o passar do tempo eu fui vendo que aquilo dali era um erro para mim. Para mim. Tem pessoas que precisam, pessoas que não têm essa abertura toda, não abrem a visão para compreender isso, e às vezes até nem podem mesmo, porque ao invés de ter o pensamento de liberdade, tem o pensamento de libertinagem, né? Verdade. Então, Uma coisa, não eu vai para costumo dizer assim, marginalidade. você falou uma coisa, duas coisas, tudo seu que você falou tá pertinente aí, na realidade, o que eu vejo em relação ao meu pensamento. Primeira coisa é o básico, né, cara? Tipo assim, o princípio básico, a lição de vida que Jesus deixou na Terra, que foi a partir da nova aliança, né? Muita gente se apega Exatamente. ainda a coisas do Velho Testamento. Cara, se você entender um basiquinho de Bíblia, quando eu tive minha educação religiosa no começo, é a nova aliança, o que Jesus deixou depois que ele morreu pra cá, velho. É o que vai valer pra tua vida. Principal mandamento: amais uns aos outros. Acabou-se, é. Acabou-se. Aí, tipo assim, eu não entendo o cara que diz, é pecado um aborto, não sei o que, é pecado, mas bandido tem que morrer. Não, esse bandido eu É. adoro, eu adoro ver bandido morrer. Mas a menina não pode abortar, não, que é um crime, ela vai pro inferno. Cara, eu não entendo aí, ou é uma coisa ou não é, meu amigo, ou você. Não tem como É, ser os dois. não dá para entender, porque na verdade o ser humano ele tem essa complicação, ele tem a complicação da crença, ele não sabe em quem crê, no que crê, e nem porque pô, tem que entrar dentro daquele padrão. Eu tenho um time recifense que eu curto muito, que é o esporte. Não sou doente por jogo, mas é o time que eu torço. Uhum. Então, aí eu coloquei a camisa do esporte, pronto, eu coloquei a camisa do esporte e é camisa do esporte, não é camisa para jogo de futebol, é camisa do esporte. Então eu não estou levantando uma camisa do futebol, eu estou levantando a camisa do esporte. Você está Uhum. compreendendo o que eu estou falando? Sim, sim. Assim mesmo as pessoas fazem com a religião, assim Uhum. mesmo as pessoas fazem com o tipo de crença que elas têm. É. Não é assim. O ser humano ele passa a se perder no conhecimento, ele passa a se perder no processo da boa vizinhança, quando o seu conhecimento ele é muito mais valioso que o outro. Você está compreendendo o que eu estou falando, Sim, Nando? sim, sim, sim. Então, eu parei para entender. Quanto mais a gente estuda, a gente vai vendo o quanto que a gente não sabe. Quanto mais a gente estuda, a gente vai vendo que a gente não sabe. A gente não conhece, a gente não consegue compreender. Então, ninguém pode ser realmente chamado de mestre. É a própria palavra que fala isso. Uhum. Jesus mesmo fala: não chame ninguém de mestre. Não, não é para chamar ninguém de mestre. Não chame ninguém de mestre. Não é para ser chamado ninguém de mestre, exatamente porque ninguém tem a capacidade de ensinar aquilo que não tem por verdade absoluta. Ninguém sabe o que é verdade absoluta. Então, nenhuma religião é existente para Deus. A única religião que é pura e imaculada para Deus é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Isso é perfeito. É não se deixar. Você sabe que aquela pessoa ali, ela não tem um pai espiritual que seja. É você conectar aquela pessoa, aquele pai espiritual. É você entender que as pessoas que precisam de necessidade, que o seu jejum, a galera, não, vamos fazer um jejum. Mano, 21 dias de jejum, Daniel. Não pode comer carne, só pode comer legumes e pode comer assim, começar. E o povo tudo cheio de palavrão miserável na boca, mano. É o povo tudo, meu irmão, julgando a vida do outro, julgando assim, assim, assado, dizia, meu, o que é isso aqui, pelo amor de Deus? Aí eu pegava Isaías 58, pegava muitos outros estudos bíblicos e mostrava para os meus discípulos e dizia assim, estamos de jejum, corte aquilo que você sabe que não te liga a Deus. 21 dias. Acabou, mano. O verdadeiro jejum, ele é subjetivo. Você sabe o que você precisa mudar, você sabe no que você precisa melhorar, né? E eu tinha uma dificuldade muito grande, né, de entender esse processo. Então quer dizer que se eu deixar de comer eu tô puro? Ah, não, aí vem uma desculpa para mim, sabe, de líderes. Ah, é porque na hora que você sentir fome, você vai lembrar que, meu irmão, se eu precisar de fome para lembrar que eu tô em consagração a Deus,
É melhor que eu nem esteja em consagração de forma alguma, mano. Porque que consagração é essa? E quando eu sentir fome, eu sentir sede, eu vou lembrar? Oxente, meu irmão, como assim? E o seu propósito de vida mudou, foi? O propósito de vida não é o que é essência para a pessoa, não é o principal? Como é que eu vou esquecer do meu propósito? Então, são algumas questões, Nando, que eu fui vendo com o tempo que o verdadeiro Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus está no autoconhecimento. Eu disse: "É isso Acredito mesmo". nisso, Por acredito isso nisso. que Jesus falou que não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o Espírito Santo para que possa vos consolar. O Espírito Santo que habita dentro de nós. Eu disse: "Ah, entendi". Então esse Deus grande que habita dentro de mim, quanto mais eu me conheço, mais eu vejo que eu preciso mudar e me tornar íntegro, isso me deixa santo. Entendeu? Aí eu fui vendo e disse: "Ai, para, não quero mais. Não Cara, quero mais isso". e eu acho interessante que você falou até assim, em off aqui, eu acho que eu posso dizer em relação a isso aqui, que você e quando você começou, você se tornou até uma pessoa mais difícil, e através do seu estudo que você foi melhorando. Porque tem essa questão que a religião, não a espiritualidade, ela impõe, né? Você ser um cara, sei lá, o recém-convertido, quer converter todo mundo, o cara que, ai, mudou, sou santo agora, não sei o quê. E, tipo, não ter a percepção que quem tem que melhorar, na realidade, é você. As pessoas que estão ao seu redor, elas vão ser contagiadas por você. Se você é um cara que está mudado, o seu meio muda, né? Eu sempre tive para mim isso e sempre venho me espiritualizando também e não tenho a denominação ainda, mas sempre tenho. Confesso que preciso estudar mais como meu amigo Denis Dinelli, que é um estudioso da área, mas acredito nisso que você falou. Show de bola. Aí fala aí, Denis, pra gente, porque assim, ó, esse papo é show de bola, eu sei que a galera Mas ele curte, puxa muito, ele muito tempo. puxa muito, senão a Demanda. gente vai ficar falando só dessa pessoa. E você tem muita coisa pra contar, né? E a gente tava falando do processo da calcinha, né? E as suas convivências ali, o meio e tal, e você teve sua mudança e tal. E Sim. durante o processo também que foi mudando de banda, foi eliminando. Como foi que você percebeu ali dentro da calcinha que o negócio já ia caminhar para outro lugar e tal, e você tinha que começar a ver uma segunda opção? Eu comecei a notar desde o sucesso de Amor Dividido, né? Nós estouramos Amor Dividido ali, onde nós fomos para G Magazine, né? Foi a época de Você Não Vale Nada, chegamos num sucesso muito bacana, onde bailarinos ou dançarinos nunca tinham chegado, né? E chegamos. Então, eu sempre pensei, e aí? E depois disso? E depois disso? E eu sempre fui aquele cara visionário, sabe, Nando? Eu sempre olhei para o que vinha em seguida. Eu dizia, cara, uma vez eu falei isso, ó, se não me engano, acho que foi pro Reginaldo, que eu falei assim, Reginaldo, eu tô preocupado só com uma coisa, mano. Ele fez com o quê? Eu disse, depois de Amor Dividido. Aí ele falou, tem que vir um Amor Proibido. Ele até botou uma música, Amor Proibido. Ele disse, tem que vir um Amor Proibido. Porque para conseguir superar Amor Dividido, tem que ter uma coisa mais forte. Aí eu disse, e aí, é agora? Porque corpo a gente já mostrou, dança a gente já mostrou, salto mortal, tapa no cimento, sangue na canela, tudo isso a gente fazia, mano. Eu disse, não tem mais o que a gente mostrar. O que é que a gente vai mostrar? O que é que nós vamos dar de novidade para o público que é fã da calcinha preta? Perguntei pro Regi. E o Regi riu, olhou para mim e não me deu essa resposta, até também porque ele não tinha essa resposta. Não tinha. Eu disse, porque assim, nós entramos num viés diferente, né? A gente começou a se tornar mais gogo do que bailarino. E aí pronto. E essa resposta ficou muda. E foi quando eu vi que tanto o coreógrafo que da época, que era o Reginaldo, não tinha essa resposta, ele não imaginou, não pensou nisso. Eu disse, isso vai babar, porque a gente não tem como lançar outro estouro. Qual é o outro estouro que a gente vai lançar? Só se a gente modificar todos os bailarinos e entrar bailarinos mais fortes, mais bonitos, mais não sei o quê, que na época ia ser difícil de achar, né, pai? Uhum. Eu digo, porque os caras da época estavam uns monstros, tava todo mundo muito Eu bem, mostrei a foto obrigado. aqui, eu mostrei a foto pra galera aqui. Os caras. Aí então eu sabia que isso ia dar errado. E o fator que poderia ocorrer era o Gilton igualar a banda como estava todas as outras, que era com as mulheres gostosonas dançando. Ia tirar o balé, botava as mulheres gostosonas dançando, aí tentava estourar algumas músicas. Se conseguisse estourar alguma música, o povo ia começar a pedir, ele reformava já com o balé todo novo. Foi o que eu pensei. Eu disse, ele pode fazer isso aí, porque eu faria isso. Uhum. Entendeu como é?
O meu pensamento eu faria uma coisa assim parecida, porque eu ia precisar dar uma perca, né, puxar um pouquinho a flecha para trás para poder jogar depois lançar ela para frente. Então foram esses pensamentos que eu tive. E dito certo, foi o que aconteceu. O balé continuou muito bom, o Reginaldo saiu, nós fizemos eu montei o novo espetáculo da Calcinha Preta, reformei as coreografias, ficou só eu, Tati, Amanda e Júnior e fomos demitidos. E depois da nossa demissão, entrou 4 mulheres, como eu pensei. Depois que essas 4 mulheres entraram, nenhuma música do Calcinha Preta emplacou até agora. Mas depois de emplacar alguma música, mano, ou quando voltarmos pro novo normal, aguarda para ver se isso não vai acontecer. É Acredito. exatamente o que eu pensei. E até teve uns projetos aí, né, recentemente Agora, porque também a pandemia mudou a história, mudou muita coisa, né? A pandemia, ela. Como é que tu tem encarado aí a pandemia, é, a situação? Porque a gente sabe que, para quem trabalha com cultura, com arte, cara, principalmente. Na realidade, foi para todo mundo, mas cultura e arte é a última coisa, né? Exato. É como é que o povo dizia antigamente? A pessoa depois de ninguém, né? A última pessoa Depois depois de ninguém. ninguém. Tá sendo assim. Infelizmente é verdade. Para você ver, né, que há pouco a gente estava falando sobre o Estado Novo e falando sobre a implantação da educação através da música por Getúlio Vargas, e agora a cultura não tem mais valor nenhum. Olha que doideira. Agora, Nanda, é porque esse papo é um papo que já vai para um processo muito mais governamental, de onde a gente compreende o que a gente está vivenciando hoje, né? A arte não tem mais o que ensinar, porque o que ela tem para ensinar, ela vai ensinar liberdade, então automaticamente a arte tem que ser vedada. Já é mais outros 500 aí para outra live de umas 3 horas aí, pode ter certeza, viu, meu irmão? Mas mas o que é que está acontecendo, Nando? É, quando começou a pandemia, eu estava morando em Porto Alegre, né? Eu estava com a Natália, lá em Porto Alegre. A gente tinha implantado um centro coreográfico de Porto Alegre. Eu estava com 16 bailarinos, com 4 cantores e 6 músicos, né? Com 2 produtores culturais lá também. E o centro estava andando muito bem, obrigado. A gente estava levantando, a época que eu tive lá em Porto Alegre foi a época que eu mais ganhei dinheiro com dança, né? Foi a época que eu mais ganhei dinheiro com dança. Dentro do Brasil, você levantar acima de R$ 9.000 com dança, dentro do Brasil, pode ter certeza que você está muito bem na fita, né? E Porto Alegre estava assim, estava dessa forma. Até que, quando começou a pandemia, eu tive que me desfazer do meu carro, tive que me desfazer do meu apartamento, tive que me desfazer do meu centro coreográfico. Peguei as coisas, tudo, deixei no sítio de um amigo lá em Porto Alegre. Vim embora para Recife para passar 3 meses com a passagem de ida e de volta, né, de 3 meses só em Recife, pensando que a pandemia ia ser concluída no máximo com 3 meses. E estou aqui, até agora estou aqui, né? Estou aqui em Recife. Mas como é que eu soube reagir a isso, Nando? Eu tive a sorte de estar ministrando aulas em outras academias e centros artísticos lá em Porto Alegre também. Então, eu fechei o centro artístico, mas eu continuei ministrando aulas online. A minha renda ela caiu 80%, né? Ela caiu 80%. E eu continuei ministrando as aulas online. Só que essas aulas online, elas começam a ficar desgastantes. Os Verdade. alunos, quando a gente vai fazer um intensivo de jazz, um curso tal, aí rola, entendeu? Porque são 5 aulas, 4 aulas, Sim. 8 aulas, é só um mês. Mas quando a gente pega aqueles mesmos alunos que estão com você ali É, 2 anos e a galera tá ali, as mesmas aulas ali, tal, tal, e online, eles vão se desmotivando. é E aí verdade. acabou que foram se desmotivando e eu fui me prejudicando com isso também. Fui tentando jogar cursos, lancei mais 2 cursos, 3 cursos aí, rendeu legal o curso, mas você sabe que tipo não dá para permanecer, né? Curso, 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 curso direto não dá também, né? A gente tem que estar dando tempo, renovando, montando outros conteúdos. É porque eu no E marketing, aí, no marketing digital, né, Denis? Rapidinho interrompendo assim, é uma coisa que as pessoas não falam, a verdade é que as pessoas não falam. Muita gente que vive dando esses cursos de marketing digital são as áreas que mais ganham dinheiro. É a parte de como te ensinar a fazer marketing digital, que é em todo ah, lugar, né? Que é a mesma, é como se fosse uma roda, né? E de finanças. Porém, a galera que já está no hype há muitos anos, né? Ou você tem muito dinheiro para investir nas é, coisas, ou não, um exemplo que eu vou dar, tipo assim, você tem gente que pensa, eu quero fazer um curso na internet e vou ganhar dinheiro. Aí você pensa que você vai criar tudo sozinho, o website, a landing page, as páginas, o curso, não, cara, tudo isso aí já tem a pessoa que faz para você só tem que ter o dinheiro para pagar. E fazer, você só vai fazer vídeo e foto, assim.
pra pessoa ir mandar, né? E são as verdades assim que tá escondido, embutido no negócio, né? E tipo, a É, gente tá num processo criativo e você como é um cara que tem a mente criativa, a gente pensa que tem que fazer tudo. Aí, né, e a gente quebra um, aí, rapaz, esse negócio é peso, né? E tem cara, peso. É. E acabou, Nando, que quando eu vi, eu comecei a sofrer crise de ansiedade. Comecei a sofrer crise de ansiedade terríveis, porque eu sempre fui um cara muito ativo, né? Trabalho, 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 produção, 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 corre. E quando eu não estivesse produzindo, eu estava estudando e tal. E eu comecei a sofrer umas crises de ansiedade que foram me introvertendo, sabe? Eu fui me escanteando. E quando eu caí na real, eu estava somente com o dinheiro da minha casa, que está alugada lá em Aracaju, que era o que estava me mantendo para pagar uma conta ali, uma conta aqui. Aí eu disse, cara, cadê a grana, velho? Cadê o trabalho? Que isso, mano? Do que adianta ser referência no meio artístico? Você não... Eu tô aqui passando esse mal bocado, velho. O que é isso? O que é que tá acontecendo? E comecei a cair nessa onda. Aí eu disse, não, peraí. Peraí, eu sei o que eu vou fazer. Comprei uns cursos de pós-graduação, comprei as especializações e comecei a estudar. E tomei estudar, tomei estudar, tomei estudar, tomei estudar. Comecei a criar um projeto de pesquisa para o mestrado, né, que é exatamente falando sobre isso que a gente estava debatendo agora, que é sobre o preconceito social para os dançarinos de banda. Eu comecei a gerar esse projeto de pesquisa. E aí eu comecei a estudar de novo. Comecei a estudar e comecei a montar alguns trabalhos, a produzir alguns trabalhos. Eu estou com um espetáculo montado na pandemia, uhum, montei um espetáculo, né? Estou com um espetáculo montado também. E é isso. O que eu estou fazendo na pandemia agora, eu estou me reinventando nessa forma, estou caindo na real, né? De que amanhã eu não vou estar mais performatizando. Eu posso ser o bailarino que sou hoje, ter esse corpo preparado que eu tenho hoje, mas a gente sabe, a gente que estuda sobre o corpo mais do que ninguém, a gente sabe que a gente já tá, que passou dos 35, é catabolização, né? Então eu sei que eu vou estar perdendo, estou em estado de degradação. sarcopenia principalmente. Exatamente. E a recuperação, né? Essa recuperação musculoesquelética que não é mais a mesma, né? Não é mais a mesma, né? Então tem todo esse processo e eu tô enveredando para um caminho mais acadêmico. Eu gosto dessa área também do ensino, né? Eu gosto de ensinar e sem contar que ser doutor naquilo que amo, né? Formando pessoas, não existe coisa melhor para mim, né? Então Certeza. é o que eu estou fazendo, Nando. Hoje o que eu estou fazendo é isso. Estou fazendo muitos outros trabalhos, mas os trabalhos que eu estou fazendo é muito mais para sair dessa zona que a gente se encontra hoje do que para ganhar, né? Não é para fazer, é para sair dessa zona. Peraí, man, deixa eu trabalhar, deixa eu produzir. É isso que está Uma coisa que acontecendo. eu acho que nós, assim, artistas, coisas, é a maioria, pelo menos a maioria, não vou dizer que é um, são todos, né? Nós também somos muito desapegados materialmente das coisas, né, Denis? Aham. Assim, a gente tanto faz assim, o povo até brinca, quem me conhece aqui sabe quanto eu já me mudei de cidade e tal, e inclusive com família agora, com mulher e dois filhos. Tipo assim, eu não tenho apego, tipo, tenho aqui essa tabaca aqui e tal, pô, vendo e vou embora e depois pego o outro, não sei o quê. O que importa é estar bem onde eu estiver e poder produzir e fazer. E eu acredito que para você, assim, em relação a isso, não é a dificuldade, né? A dificuldade maior é realmente estar produzindo, trabalhando, né, Denis? Tá produzindo, mano. O negócio tem que estar produzindo. Eu sou viciado em produção. Eu sou apaixonado por isso. Então, quando eu não tenho possibilidade, e como eu sempre fui muito procurado para isso, e eu vejo que agora parou, começa a me bater crise. Vai me batendo crise louca. Agora mesmo eu tô indo de volta para Aracaju, né? A minha casa desalugou lá em Aracaju. Eu tô indo de volta para lá porque eu recebi uma proposta de passar 3 meses fazendo um curso de capacitação de personal trainer. Então, assim, não existe tempo melhor para mim, porque eu nunca tinha tempo para nada e agora encabeçar para poder crescer as coisas para mim, né, velho? Fazer o que fazer o que é certo, para na Hum, volta eu voltar com outra bagagem, né? Ah, se hum. o Denis estava bom antes da pandemia, Denis tem que estar bem melhor depois da pandemia. E eu acho que essa deve ser a visão para aqueles que têm possibilidade de fazer isso, né? Essa deve ser a visão, né, Ô, para a Denis, gente. e exterior, que eu sei que tu teve a oportunidade, né, para ir pro exterior, não quis, qual foi o pensamento da época e tal, porque a gente tem muita gente lá. Agora, tem uma ressalva, tem muita gente também que eu conheço que foi pro exterior
através da dança, assim, conheceu alguém por conta da dança, da banda, mas chegou lá também, assim, foi pegar empregos normais, vive lá bem, obrigado também, que isso é válido, não tô desmerecendo a pessoa, mas tipo assim, não deu continuidade aos projetos de dança, né? É que tu, É, como foi contigo isso aí e tal, você teve? então, eu recebi muita proposta para ir para fora do país, muita proposta, muita proposta. Todos os bailarinos que trabalhavam comigo e que me conheciam, eles sempre me davam proposta para ir. Quando eles saíam da banda, saíam das bandas que ia para fora, dizia, Denis, você tem que vir para cá para coreografar e tal. Agora mesmo, antes de ir para Porto Alegre, eu recebi uma proposta para ir para Dubai. Só que o que acontece, Nando? Muitos amigos meus também se prejudicaram, né? Muitos amigos meus, quando chegaram no país de destino, eles encontraram algo que não era o que eles Aquilo. estavam esperando. Então eu tive receio, de verdade. Não fui. A proposta para Dubai era muito boa, era para montar um centro artístico lá em Dubai, mas era com uma pessoa que eu não conheço. Era uma pessoa que eu via, eu ficava pesquisando ela no Instagram, no Facebook, e eu via que não tinha uma veia artística, então não ia prestar, porque eu conheço, Uhum, a caminhada da gente faz a gente notar quem é quem. uhum, Quem ama o que faz, posta o que ama. uhum, É normal. Não tem uhum, como você não postar capoeira, não tem como você não falar sobre capoeira, não tem como você não falar sobre luta, né? Isso é seu, é próprio seu, não tem como. De alguma forma, você vai estar postando esse tipo de coisa. E eu saí pesquisando e fui vendo que não tem uma veia artística muito bacana. Eu disse, não, 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 não vou não. Não vou, tô com receio. Realmente eu temi. Porque você ir para Porto Alegre, como eu fiz, que foram as propostas que eu recebi no mesmo tempo, por mais que seja sul do país, está dentro do Brasil. verdade. É muito mais fácil você pegar um voo, como eu fiz na hora que a pandemia rolou, pegar, comprar um voo e ir embora. Entendeu? Mas em Dubai, Vai se é eu longe. chego lá Tenho vários e amigos lá do jiu-jitsu lá. essa pessoa pega o meu passaporte, entendeu? Então eu temia isso. Eu temia Uhum. isso. Meu medo foi esse, né? Mas eu Que não fui. é natural, um medo natural, né? A gente tem um receio, né? Todo mundo tem. É, E outra, assim, eu acredito que as coisas também estavam acontecendo para você aqui, né? exato. E estava acontecendo para mim, é verdade. E eu viajei muito para fora do país, só que eu não viajei para fora do país para trabalhar, tipo, eu vou trabalhar numa companhia X. Não, né? Eu viajei com a calcinha preta, viajei com a capoeira já. Então, assim, foram coisas que me, eu fui pegando um pouco de casca grossa, né? E ir para Uhum. outros países e ver os bailarinos trabalhando nos países, ver o tipo de trabalho, de copos, de não sei o que e tal. Eu disse, não, acho que isso não é legal para mim, acho que não dá para mim. Eu gosto da dança técnica, eu gosto do trabalho diferente da dança, né? E Uhum. aí eu não fui por conta disso. Eu não fui por conta disso, mas eu ainda tenho muita vontade, mano. Para falar a verdade, eu tenho vontade. Só me faltou foi coragem. Cara, eu recomendo, cara. É uma experiência. Você, pelo que eu lhe conheço, né? É um cara que eu já conheço há um tempo, assim, pela sua desenvoltura, a sua gana, a sua vontade de fazer, porque tem isso, sabe, Denis? Lá fora, assim, vai ser um diferencial, o cara que tem vontade. Porque, assim, a maioria da galera, assim, eu não tô generalizando, mas é real, assim, a maioria da galera vai com um pensamento muito, não sei como é que eu posso dizer aqui para não ser depois cancelado aqui, mas um colega nosso falou aqui, o Felipe Verdun falou aqui, e é uma verdade, tipo, quando você vai para absorver o que aquela cultura tem para te dar, vivenciar e trocar e dar em troca, meu irmão, eu nunca vi essa galera que fez isso, assim, falar mal. Mas quando você vai só querendo pegar dinheiro do país, só, eu quero É, só fazer dinheiro, eu quero só juntar dinheiro aqui, quero. Aí, sabe como é aquele pensamento egoísta, aquele pensamento aham. meio. Então, e pelo que eu te conheço, cara, arrebentar. Ver, né? Será do próximo capítulo. A gente tá sem norte, né, mano? Vamos Agora, esperar passar esse vamos negócio, ver. pelo amor de Deus, corona, e ir embora pra gente. É, Eu vamos tenho, ver. eu tenho mais uma pergunta aqui que eu vou deixar você em tela cheia para responder, porque eu fico só com receio de minha bateria, porque a câmera fica na bateria aqui, às vezes ela acaba sem me avisar, eu troco bem rápido aqui. Mas aí você responde enquanto eu troco. O que tu mais gostava do meio, né, das bandas, assim, e tu pode contar uma experiência, alguma coisa assim, que tu disse, cara, era isso assim que dizia, pô, velho, esse mundo é massa por causa disso, tal.
tu mais gostava. E também as coisas assim, uma coisa que tu achava chato. Não precisa ser uma coisa muito, mas uma coisa assim, pô, eu não gostava de quando aconteciam certas coisas por causa disso, entendeu? Pode falar que eu vou deixar Entendi. você em tela aqui. Tá. Uma coisa que eu gostava muito, uma coisa que eu gostava muito era do conhecimento da cultura, né, de outros estados, conhecimento da cultura de outros países. Isso me acrescentava bastante, né? Conhecer bailarinos, conhecer amigos, fãs de outras localidades que também me trariam portas abertas de trabalho, como trazem até hoje, tanto que eu rodo o mundo todo ministrando workshop, ministrando aulas, exatamente por causa dessas portas que foram abertas para mim nessa época, né? Já dessa época de quando eu trabalhava com as bandas. E uma coisa que eu não gostava mesmo, uma coisa que eu não gostava mesmo era a falta de tempo de você viver. Então, essa falta de tempo de você estudar, essa falta de tempo de você se formar, poder usufruir daquilo que você compra, né? Com o dinheiro que você ganhava ali das bandas, isso aí não, e realmente isso não era legal. Era uma coisa que eu sentia muita falta. No final de semana, datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, seu aniversário, aniversário de sua mãe, né? Eu não me lembro um dia sequer do tempo que eu comecei a dançar que eu passei um Natal e Ano Novo em casa. Não lembro. Um dia sequer, né? Desde que eu comecei a dançar que isso ocorreu. Então essa era a parte complicada, no meu ponto de vista. Hum. É isso aí. Beleza. Pô, Dani, massa mesmo aí, viu, cara? Então, assim, eu também acredito nessa questão de se conectar com as pessoas em relação à banda. Eu tenho muita amizade com a galera, assim. Inclusive por outras pessoas, né? Pro Juninho, que é parceiro seu, que é seu amigo, que é meu amigo de moleque. A gente se conheceu através dele, então foi uma coisa que nos conectou, né? Mais engraçado ainda tem o Marlon Índio, não sei se é Marlon lá de Salvador. Em Eu, Salvador, lógico. ele é irmãozão, assim, tipo, de coiote, né? Do mesmo jeito que eu sou com o Juninho. E, tipo assim, a gente se conheceu pela internet também por causa dessa conexão, tá ligado? E viramos bons amigos, né? Também, né? Então, Massa, né? eu acho que isso também é uma das coisas assim, mais fantásticas, tá ligado? Porque eu acho que tanto a dança como a capoeira proporciona. A luta também, tudo proporciona isso. E realmente tem coisas no meio, né, cara, que são chatas, né? Você sabe, né? É. Dentro do Tem, próprio meio tem a discriminação, tá, né, aquelas besteira, e no fundo tá todo mundo no mesmo saco, e a pandemia mostrou isso, né? Eu acredito. exatamente. Exatamente, exatamente. Deixa eu te perguntar aqui, cadê? Eu tenho meu roteirinho aqui. Ó, galera, tá gostando do bate-papo? Se inscreve no canal, dá um likezão, ajuda o Gavião Cash a crescer. Vamos botar esses bate-papo aí, né, Denis? Para o É, povo ver aí, para o povo assistir. Só gente massa aqui, aí, gabaritada, de alto nível, com muita vivência legal para você, tá? Denis, seguinte, pergunta difícil. Eu fui para Ravache fez, "Ixi, Maria, é difícil demais, né? Da galera das bandas aí, dos cantores, qual que tu acha, os que tu conheceu, tu bateu papo, teve amizade, com a galera assim, um cara que diz, meu irmão, esse cara pra mim é esqueci, o cara disse isso, cara é show de bola e tal. Lembra aí, essa galera. cara, eu conheço vários, velho. Eu conheço vários, vários. Agora, assim, que eu trabalhei junto, né? Que eu posso dizer com propriedade. Ali, cara, é um cara que todo mundo fala mal, diz que ele é boçal, diz que tem um jeito de boçal, mas que não tem nada de boçal, que é um meninão, que é uma criança, para falar a verdade. Um cara que quando a gente chegava nos hotéis, ele dizia assim, Denis, que ele falava assim, né? Denis. Aí assoprava assim de lado, ninguém entendia porque ele assoprava assim, ó. Daniel Dial. Denis, vamos ali comprar um boneco. A gente ia comprar um boneco, velho. A gente comprava um monte de brinquedo para ele. Ele Que, pegava os brinquedos, ele tem um quarto que é só de brinquedo dele. Você tá que entendendo como massa, é? velho. Então o cara ele é muito bom, ele é muito carinhoso, né? Ele é muito sensível, né? O Daniel. Daniel é um cara que para mim é exemplar. O Bel é outro. Meu Deus do céu, o Bel é um carinho enorme. Eu não tenho o Denis Nogueira que é compadre, eu sou apaixonado pelo Denis, a gente troca altas ideias, né? Todos esses que eu falei até hoje, eu vivo conversando com eles e eu tenho a amizade deles.
Mas logicamente que nesse meio a gente vai encontrar um cantor que pensa que é, mas não sabe que não é, né? Normalmente é assim, né? É, A maioria das pessoas que elevam demais o seu orgulho, elas pensam que são, mas não sabem que não são. São os piores, né? é. Elas pensam que são, mas nem sabem que não são. Então existem esses também. Mas desses a gente nem precisa comentar, Não, porque não. é um gasto desnecessário. Mas Desnecessário. dos que fizeram uma grande história para mim, que eu disse, nossa, a Silvânia. Silvânia é muito massa. Silvânia é muito massa. Tinha dias que Silvânia era super amiga, mas tinha dias, meu irmão, que ela não estava nem amiga dela mesma. Ela não queria conversa com ninguém, né? E tem que se respeitar, né? Cada um, né? Claro, Tem o seu claro, jeito, claro, né? claro. Todos têm defeito, todo mundo tem defeito, né? Eu tenho defeitos que são difíceis de lidar. A minha noiva que fale, ela diz assim, Denis, não, você é chato, viu? Ela diz, você é chatinho. Você tem que melhorar isso aqui, que você é chato. Então, assim, cada um com seu defeito, mas as qualidades que eu vi ali, principalmente, eu posso citar tranquilamente: Daniel, Bel, Silvânia, a Paulinha, o Denis Nogueira, nossa, Ana Jara, meu Deus do céu, pessoas que sabe, passaram assim na minha vida. Agora tem um cantor que ele é meu amigo, um irmão, que eu amo, 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 assim, que é o mesmo que seja meu irmão de sangue, que é o Chuck, que Hum. cantou comigo na Cacicó. Trabalhou comigo na Cacicó. O Chuck, que foi cantor da Companhia do Calypso também, e o Rafael Ribeiro, que é de lá de Salvador, que cantou no meu casamento, né? Então, essa galera aí é uma galera que eu Galera trago no meu especial. coração, E que vamos estão agora na pra minha lista polêmica, de polêmica. Vixe, Maria, Dale. eu gosto de botar o povo em saia justa. E dos dançarinos e dançarinas? Quem é que não sai do WhatsApp? Quem é que tu tá lá te perturbando todo dia, que tem que lembrar e tal? Porque... Rapaz, quem é o que eu sou mais chegado, tu tá falando? O mais Sim, próximo? sim, mais próximo. Aí dos dançarinos da minha época do Calcinha Preta, é a Nana, a Amanda e o Júnior. São os três. Era o Nana, Amanda e quarteto Júnior. Parada Dura. Eles três ali, eles são os mais próximos. Tati também, mas eu falo menos com o Tati do que com eles três. Mas eles são muito, muito Engraçado, ativos, né? engraçado que Juninho, a gente é amigo desde de moleque, né? Começou capoeira, surf, tudo aqui junto. Tipo assim, depois que ele começou a sua amizade contigo, né? E tipo assim, eu acho que ele tem muito mais tempo com você depois do que comigo, depois que ele viajou, a gente separou em tipo de cidade e tal. Aí toda vez que a gente se encontrava, ele só falava, Denis. Eu digo, meu irmão, é Nando, bicho. Nando, bicho. Nando. Ele só, não, Denis, não, Denis, não, Denis. Nando, eu digo, Ai, Nando. Eu já tava com raiva já. Eu digo, meu amigo, é Nando. Ele vai rir quando vê isso. Eu digo, ai, meu Deus, ele negão, é negão. não, é porque é com dente toda hora, boy. Eu e ele, toda hora, toda hora. Eu tô ligado, eu tô ligado. O Negão é um cara que é um Negão é um cara que a gente construiu uma história muito massa juntos, né? A gente construiu uma história muito massa juntos. A gente não tem nada a ver o nosso estilo de dança, as nossas conexões de movimento não tem realmente nada a ver. São assim, negativo e positivo, né? O Juninho vai pro axé, eu vou pro balé. É, é. É essa linha, né, de Aham, trabalho da gente aham. completamente diferente, mas que isso mesmo que fazia com que a gente se complementasse no palco, né? Então, Acredito. o palco, tendo o Denis e o Júnior ali, era um palco que era disputado, né? Era um palco disputado de atenção, de energia, tinha todo esse processo. Não tinha um dia que estivesse um mal e o outro que subisse no palco ali, que um olhasse para o outro e não pegasse fogo na hora ali para a coisa funcionar, para a coisa acontecer, né? Então, ter o Júnior trabalhando comigo foi das maiores riquezas que eu sofri na calcinha preta, porque me tirou da zona de conforto do corpo também, porque eu não era um cara que me preocupava com o meu corpo, não treinava muito, e o Júnior já era esse cara, o cara do corpo, né? Nunca foi o cara de ter o corpo fibradaço, nunca foi o cara de ter o corpo definido, o Juninho nunca foi. Era o cara Mas tinha sempre muito papolão, né? volume, né? Muito grandão, né? Muito grandão, muito volume, né? Mas era o cara que me instigava a treinar. Ele me falava que o Oxe boy, daquele jeito dele, né? Que tem um gato ali, ele pegava o gato, suspendia o gato, dava os Tu pegou os casqueados. cacuetes, né? Peguei, porque eu montei uma coreografia com os cacuetes de Júnior, meu irmão. Aí
Aí o Juninho, ele foi o cara que me inspirou muito, né? E ele me ensinou muita coisa, tem me ensinado até hoje, pra falar a verdade, né? O Juninho tem me ensinado com as raivas que ele me faz, com as raivas que ele me Me fez. faz Então, raiva cara, também. Vamos bater. faz pra todo Júnior, você mundo. faz raiva pra tudo. Aí o Juninho sempre me ensinou muito, né? Com a forma dele, com a força dele. Então, às vezes a gente tem que parar para analisar, né, Nando? Uhum, Um porquê das coisas, o porquê das coisas, isso é bom. Essa curiosidade também é boa. Quando a gente passa, como eu falei, né? A gente sabe o defeito de um amigo, mas a gente saber lidar com aquele defeito perfeito. é um ato de amor. Verdade. Há instantes atrás a gente estava falando sobre o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente estava falando sobre mandamento. O amor, ele não é sentimento. O amor, ele é entendimento, porque se não fosse entendimento, não seria mandamento. Verdade. Não sei se você está compreendendo, né? Aí, mas e é necessário a gente amar os nossos amigos como eles são, a gente entender como eles são, né? Porque é depois que a Aceitar, gente né? entende, que a gente perdoa, que a gente consegue compreender como lidar com ele, né? E o Juninho foi esse cara. O Juninho é o cara da força, da alegria, da espontaneidade, do nervosismo, né? E isso me ensinou muito, me acrescentou muito, me fez crescer, me fez ter muita paciência, entender como lidar com o irmão, né? Porque é um irmão, é um cara que a gente dividia apartamento. Juninho adoeceu, Juninho foi lá para minha casa, lá eu e a Nariane na época, que era minha mulher na época, a gente cuidou muito do Juninho. Ele sofreu uma operação que eu retirei o cisto do joelho dele. E, cara, aquilo ali foi uma coisa muito milagrosa, foi muito divina. Por isso que eu falei que teria que ser umas 3 horas Nossa. somente de live falando sobre isso, porque faz parte do processo da conversão da gente, isso aí. Então, o Juninho me ensinou muito, né? Eu aprendi muito com ele. E ter amigos assim é muito positivo, que faz você crescer, que faz você entender. Se eu não tivesse passado pela amizade do Júnior, fatalmente eu não ia saber lidar com o pessoal que se tornou meus discípulos na igreja, entendeu? Eu não teria paciência, não conseguiria compreender. Ô, E o Dani, Juninho tá, me tá fez. dando só um probleminha no áudio aí, só dando um. Eu acho. Tá no carregador, é? Tá no carregador? Tá. Ah, deve ser isso. Deve ser isso. Mas tranquilo, fala aí. Pior Vê que eu não qual. tenho nem como tirar. Se eu tirar aqui do carregador, quem Ah, vai embora sou eu, a minha mas, imagem aqui. mas vai lá, vai lá. Vai, fala aí. E foi isso. Então, assim, o Júnior, sem sombra de dúvidas, foi a pessoa mais assídua, né, dos meus amigos. Acaba-se que a gente se distanciou um pouquinho por conta de eu estar morando em outros estados, correndo atrás de outras coisas, fazendo muitas aulas, ele Uhum. com a cabeça dele voltada para a escola de dança, para a Projetos igreja, dele, né? né? Acaba que Júnior não tem tempo nem de respirar. A gente fala, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Ele toda hora falava isso, tenho vontade de. Uhum. Eu vou agora para Aracaju, dia 1, eu quero saber. Eu vou dizer, negão, eu não tenho tempo agora não, porque eu tô Tô aqui, aqui do seu lado. tô aqui do seu lado. Cara, o Júnior é uma pessoa especial mesmo, pra mim também, assim, eu já falei pra ele várias vezes. Cara, foi o cara que me levou pra capoeira, foi o cara que me levou assim, porque a gente era muito colega de bairro e tal, tipo, praticamente foi meu pai na dança. Eu tenho a dança na minha família, mas tipo, nesse processo de fazer grupo, de tal, de fazer de ir pra festa dançar, foi o cara que, sabe, um moleque muito mais preso dentro de casa e tal. E o Juninho foi uma história engraçada que o Juninho já era conhecido no bairro e tal, aí eu indo pra escola ali, eu meio quieto assim e tal, meio encabulado. Aí eu ia lá ver ele assim, ei boy, ei, vai! Aquele jeito dele, 17 anos, 16. Aí, Bruno, nem tá indo pro colégio. Eu digo, pô, bora, eu vou pra lá. Eu digo, quer ir andar comigo? O bicho já era conhecido, né? Eu digo, pô, quer Aham. ir comigo? Tá massa, vamos aqui. Aí ele foi conversando, hoje tu vai ficar em tal aula e tal. Eu digo, então bora, vamos embora, eu vou também e tal. Eu digo, pronto, aí dali, até hoje, amizade, velho. E, tipo assim, é um cara que eu tenho o maior carinho também, como você disse, todas essas características aí, esses adjetivos que você deu pra ele, é isso mesmo, é um cara show de bola, e brevemente vai estar aqui com a gente no Gavião Cast, aqui, Aí, que batendo esse massa, papo, né? massa. Aí tem história. Pode Ali, segurar umas 5 horas de podcast, vamos, ixi, eu irmão. tenho que comprar 30 carregadores aqui pra essa minha máquina. Mas tem as histórias que podem falar, né? Que pode As falar e as histórias que que não não pode. pode. Que não pode, tem que fazer o podcast proibidão. É proibidão. Proibidão cast com o Proibidão, Gavião. proibidão cast. Gostei desse título aí. É. Denis, meu irmão,
Fica à vontade aí para dar um alô pra galera, falar o que você quiser aí. Infelizmente aqui por conta do horário também, tem outros compromissos aqui que você tem também. E tem que estar encerrando aqui nosso podcast. Mas, meu irmão, como eu já sabia, foi maravilhoso o bate-papo. A gente não falou nem metade, eu sei que vai ter mais. Deus que a gente vai fazer ao vivo, em live, que sei que vai bombar, vai ter muita pergunta. Mas dá o teu alô pra galera, se despede aí, dá o teu recado, fica à vontade. Então, quero agradecer, né, por essa oportunidade e quero deixar uma mensagem, como de costume. Eu sempre deixo uma mensagem no final das minhas lives que eu faço sozinho, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para deixar aqui no podcast, né, do Gavião. É um cara que eu admiro muito a sua força, viu, Nando? De antemão, saiba disso, que eu admiro muito você, eu admiro muito a sua guerra. Eu vivo acompanhando os seus estudos aí, os seus trabalhos, os seus exercícios, tudo, as suas postagens, as coisas que você. Eu não tinha assistido ainda os podcasts, porque foi numa época que me pegou cheio de curso, cheio de coisa, aí eu estava focado, então eu não parei para me sentir livre para assistir com a mente aberta, sem nenhuma preocupação de ter que fazer algo, tá? Mas assisti somente um, que foi do capoeirista, que teve aqui antes, que é do Cirque du Soleil, né? De Então, Recife, teu é conterrâneo, né? Recife, né? Recifense, Então foi o único que eu consegui assistir, mas é com muito carinho que eu estou participando aqui, porque eu sei que tem conteúdo, que é de uma pessoa que tem muito conteúdo e tem uma base muito bacana. E a, e a questão que eu quero deixar essa mensagem é que haja segurança, né? Que haja segurança. Eu acho que o ser humano, quando ele não tem segurança de quem ele acaba estabelecendo posições na vida dele que não são posições dele. E posições inseguras são posições por tempo limitado. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter essa busca do autoconhecimento para que esse autoconhecimento traga a certeza do que se faz, né? Os passos que se dão. Então, o que eu tenho para deixar como mensagem para vocês é isso. Observem a posição que você está e o que tem que ser necessário, o que precisa ser feito para que aquela posição realmente seja a sua. Se é uma posição de marido, se é uma posição de noivo, se é uma posição de profissional, se é uma posição que tenha que se ter tomada emocional, tudo isso aí são questões que a gente tem que estar trazendo à tona para o nosso autoconhecimento, para que a gente possa ter, primeiramente, uma conexão bacana com Deus, segundo, ter uma conexão bacana com as pessoas também. Porque isso vai fazer com que a gente mude a nossa visão, a nossa perspectiva de visão, que a gente tenha a visão do próximo da forma integral, tem que se ter muito cuidado com isso também. Então, o que eu desejo a vocês é segurança, segurança no autoconhecimento para que vocês possam crescer o suficiente. Nesse tempo que a gente está vivendo, a insegurança tem batido muito na porta, os medos têm sobressaído perante as coragens. Então, modifica essa questão, toma coragem e força. Uma coisa que eu sempre vivenciei, Nando, é que como eu saí da favela, como eu fui favela e sou, porque a gente nunca deixa de ter a essência, né, da comunidade, mas é que eu nunca conseguiria ter uma graduação, eu nunca conseguiria ter um título. E por ter a busca do meu autoconhecimento, por saber que eu não preciso estar reproduzindo aquilo ou isso que eu aprendi durante toda a minha vida, que eu posso fazer uma nova história. Hoje eu tenho 2 graduações, tenho 3 pós-graduações e tenho 5 especializações. E estou correndo para o meu mestrado e para o meu doutorado também. Esse é o meu foco de vida. Esse é o meu foco. Então, é um objetivo que eu tracei para mim. Tracem os objetivos de vocês também. Corram com segurança que vai dar certinho. Só não tem quem não quer. E só não é quem não quer, né? É isso aí. Show de bola, Deninho. Galera, Valeu, amigo. mais um Gavião Cash com essa personalidade, esse cara show de bola aí, cheio de história, cheio de vontade, garra, desde Nelly, pernambucano arretado, capoeirista dos bons, coreógrafo e bailarino Obrigado, e acadêmico, né? obrigado. Beleza? Um abraço, valeu galera, Gavião Cash.